Olá pessoal! Hoje daremos sequência ao nosso estudo sobre a coluna vertebral e como mantê-la saudável. Falaremos sobre os locais de dores e os diagnósticos mais comuns. E ainda sobre proteção articular e conservação de energia. Locais de dores nas costas. Lombar concentra a maior parte das queixas de dores nas costas. As principais causas da dor lombar são de origem mecânica e postural, principalmente quando o indivíduo faz posições repetitivas. A dor pode ser localizada ou irradiar para a perna e o pé. Cervical. As dores na cervical acontecem principalmente por causa do sedentarismo e da postura incorreta ao usar o computador e ao ler. A dor pode ser localizada ou com irradiação para o ombro, braço ou mão. Torácica. A principal causa da dor na coluna torácica é a falta de exercícios para fortalecer os músculos que sustentam a coluna. É a área que concentra a menor parte das queixas de dores nas costas. Geralmente, são dores musculares. Vamos ver quais são os diagnósticos mais comuns de dores nas costas. Lombalgia funcional. São dores na região lombar que surgem e pioram com esforço. Também conhecida como lombalgia mecânica. Na maioria dos casos, se limita à região lombar e nádegas, raramente irradia para as coxas. Hérnia de disco. Nessa situação, o disco intervertebral se rompe e pode comprimir a raiz nervosa, provocando dor, que pode se irradiar para a perna ou para o braço, dependendo da região da compressão. Artrose. A artrose na coluna, conhecida como osteoartrite da coluna ou espondiloartrose, é o desgaste da cartilagem das articulações da coluna, que causa sintomas como dor e dificuldade para movimentar as costas, e pode ser provocada tanto por alterações da idade, como por alterações genéticas ou por realizar movimentos errados com as costas. A degeneração da cartilagem das articulações entre as vértebras reduz a espessura dos discos intervertebrais. O atrito promovido entre as facetas posteriores das vértebras leva à formação de osteófitos, pequenos crescimentos irregulares no osso, até mesmo ao redor da coluna vertebral e à dor mecanicamente induzida. O desgaste dos discos entre as vértebras pode gerar a instabilidade da coluna e os esporões nas vértebras, os teófitos, formam-se em resposta a essa instabilidade, sendo uma tentativa de ajudar a devolver estabilidade ao conjunto. Espondilolistese, deslizamento de uma vértebra sobre a outra. Ao se deslocar, a vértebra causa um desalinhamento da coluna acarretando instabilidade da coluna. Quando o deslizamento vertebral é acentuado, está em progressão ou causa dores intensas, a cirurgia pode ser indicada, mas outras abordagens podem amenizar o problema, como a fisioterapia e o pilates. Osteoporose. A osteoporose é uma doença esquelética progressiva, que resulta de um período assintomático de perda de massa óssea, com consequente redução da força do osso até que ocorra uma fratura espontânea ou após um trauma leve. Muitas pessoas, especialmente aquelas com osteoporose na coluna, têm dores na coluna de forma crônica e algumas vezes essa dor pode ser causada por fraturas de osteoporose na coluna. Tratamento. O seu tratamento depende do diagnóstico e do grau de lesão. Pode ser clínico ou medicamentoso. Porém, o melhor tratamento é e sempre será a prevenção. Para isso, nós não precisamos andar como um robô ou um armário, mas precisamos adquirir alguns hábitos e pequenos cuidados no nosso dia a dia, como usar o corpo com posturas adequadas, praticar atividade física regularmente, manter hábitos saudáveis para aliviar o estresse, alternar entre esforço e repouso, manter seu peso adequado. Proteção articular e conservação de energia. Muitas vezes sobrecarregamos nosso corpo com atitudes ou cargas desnecessárias, prejudicando o bom funcionamento e a integridade das nossas articulações. Então fique atento, respeite as suas limitações e reeduque alguns hábitos. Realize as atividades dentro do seu ritmo próprio, não se compare com os outros. Procure distribuir as tarefas pesadas ao longo da semana, mantenha os objetos de maior uso em locais de fácil alcance e, se sentir necessidade, sente e descanse um pouco entre as atividades. Proteja suas articulações,
Evite carregar peso se já estiver com dor. Se permita ter uma parte do dia para uma atividade de descanso ou prazerosa. Agora, seguiremos para as dicas de hábitos posturais adequados da aula de hoje. Durante as tarefas em pé, procure aumentar o cabo da vassoura, aspirador, etc. Realize as atividades com o tronco reto. Se necessário, dobre seus joelhos e não sua coluna. Ao acordar, estamos com o corpo frio. Os músculos não estão preparados para movimentos amplos. Escove os dentes, sem dobrar o tronco para frente. Use um copo para bochechar a água. Mantenha as pernas afastadas e os joelhos um pouco dobrados. Evite debruçar sobre a bancada de trabalho. Lembre-se de flexionar levemente os joelhos. Ao lavar louças, utilize um banquinho para apoiar um dos pés mantendo um joelho um pouco dobrado e o outro esticado. Lembre-se de alternar a posição. Se tiver que alcançar algum lugar alto, use uma escada ao invés de se esticar. Ao vestir a calça ou calçar os sapatos, evite curvar o tronco para frente. Evite fazer isso de pé. Sentado em uma cadeira você se acomoda melhor. Evite elevar muito os braços para colocar roupas no varal. Procure colocar o varal em uma altura compatível com a sua. Sua cervical agradece. Para finalizar, eu irei deixar uma pergunta para todos vocês. Já está doendo o suficiente, ou você vai esperar a dor aumentar para mudar a sua vida? Um sujeito está na varanda da sua casa, com um cachorro do lado, gemendo baixinho. Um vizinho para, e começa a pôr a conversa em dia, mas o choro do animal começa a incomodar. Por que ele está chorando tanto, compadre? É que tem uma ponta de prego onde ele está deitado. E por que ele não sai daí? Porque não está doendo o suficiente. Mudar não é exatamente a coisa mais confortável do mundo, e a maioria de nós, como o cachorro da história, só muda quando a dor é maior, geralmente bem maior. Não pare. O segredo da vida é nunca ficar parado. Independentemente de quais forem os seus problemas, não deixe que eles te paralisem. A vida é feita de movimento. Então, mexa-se.